Olá para todos vocês, produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Você está conectado comigo ao podcast Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. E hoje nós vamos falar sobre a cultura da soja, sobre a vida do produtor rural no campo. E meu convidado é o Laércio Dallavec, que é produtor rural de Mangueirinha, no Paraná. Laércio, é um prazer receber você no podcast Agrotalk e eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, trocando um dedo de prosa. É uma satisfação imensa. Meu nome é Laércio Dallavecchia, sou produtor rural, resido no município de Mangueirinha, sudoeste do Paraná. Estamos aí trabalhando no dia a dia, sempre buscando uma agricultura mais sustentável. No momento, agora, nós estamos vivendo um momento um pouquinho complicado, mas logo nós vamos ter o sol. Laércio, antes da gente falar desse momentinho complicado, né, que vocês estão vivendo aí nesse momento, eu sei que você também gosta das redes sociais, de se comunicar com o seu público. Eu vi que você tem um perfil no Instagram. Para você é muito difícil se comunicar com esse público ou você está levando de letra isso agora? Assim, eu sempre gosto muito de compartilhar as informações, de compartilhar o conhecimento, porque assim, ó, eu não sou agrônomo, tudo o meu conhecimento é um conhecimento empírico, é baseado na troca de informação. E tem muita gente que repassa muitas informações, muito conhecimento, muita troca de experiências. Então, quando você compartilha uma experiência, você pode ter certeza que volta mais duas experiências de volta. Então, nós estamos sempre compartilhando, aprendendo, que eu acho que nós agricultores temos muito que evoluir, nós temos muito para aprender e pode ter uma certeza absoluta. Quanto mais você troca informações, quanto mais você conversa com outras pessoas, a gente sempre vai adquirindo mais conhecimento, mais informação, mais experiência. E uma coisa pode ter certeza, vai passar mais 20, 30 anos e nós vamos estar em constante aprendizado. Com E, certeza. e os meios, as redes sociais, todas essas ferramentas das quais nós estamos usando agora, é algo novo, faz pouco tempo que entrou, mas veio calhar tão bem. Agora, tempo de pandemia, tempo da gente se visitar pouco. Eu sempre gosto de sair na casa dos amigos, eu recebo muita visita e agora está um pouquinho complicado devido à pandemia. Então, abrir o horizonte para essas novas ferramentas e sempre utilizando de maneira adequada, elas são muito, muito, muito importantes. Eu sei que no período da preparação do solo, né, para a soja que você está colhendo agora, naquela época faltou chuva, né, até para o plantio. E aí eu queria que você fizesse uma análise para a gente das dificuldades enfrentadas por você ao longo aí do desenvolvimento da soja. Nossa, esse ano é um ano desafiador. Eu tenho 39 anos de idade e nunca vivi uma situação nem parecida com essa. Quando nós fomos plantar o soja lá no começo de setembro, que normalmente aqui largamos o plantio do dia 15 em diante, nós tínhamos muita pouca umidade no solo, sabe? Não chovia, nós olhava para cima, será que vem chuva? Quando que vem chuva, né? Então, maioria na nossa microrregião nós plantamos atrasado, nós não conseguimos plantar dentro da primeira janela, que era o ideal para quem gosta de fazer safrinha. Então, nós plantamos um pouco mais tarde, o soja não germinou bem, houve falha de estander, nós tivemos muitas regiões com falta de chuva, muito abaixo da média, nós temos meses com 150, meses com 170 milímetros abaixo da média, então as plantas sofreram bastante no começo, ficaram pequenas, elas, digamos assim, ela chegou a um ponto que ela ficou num estresse tão grande que ela tentou perpetuar a espécie, ela colocou até umas vagens mais cedo, um pouco, daí depois começou a chover, ela se renovou, o tempo ficou um tempo normal, e agora, nesse mês de janeiro desse ano novo, de 2021, chuva muito acima da média, muito acima da média mesmo. Esse é o Laninha. Quando falta chuva, falta por um longo período. Quando chove, chove tudo numa vez só. Então, aqui na nossa microrregião, acho que pegando quase que o Paraná inteiro, Santa Catarina também, algumas áreas do Rio Grande do Sul, temos sério problema com colheita de feijão. O feijão, infelizmente, ele está brotando, está germinando, está perdendo cor. Eu acho que já tem algumas áreas de feijão que, se o tempo abrir nos próximos dias, nós vamos conseguir colher, mas se nós... Eu acho que vai dar sol e nós vamos conseguir.
O soja, as partes de baixo da soja, que são as primeiras que formaram, e até as que formaram primeiro, elas ficaram um pouco mais frágeis. Então, agora está apodrecendo muito soja. Eu nunca tinha visto na nossa região aqui apodrecer soja, mas infelizmente nesse ano está apodrecendo soja, tem soja ardido, tem soja germinando, previsão de mais alguns dias de chuva. Vamos torcer que o tempo melhore e assim que der condições, nós produtores vamos entrar no campo, vamos fazer nossas atividades e vamos tocar o barco. Mas algo muito preocupante que nós vamos ver nos próximos dias é o abortamento de vagem nas sojas. Todos nós sabemos que a soja demanda de ela fazer movimentos via xilema, via fluema. A soja ela precisa respirar, a soja precisa translocar seiva dentro dela. E o que acontece? Nós temos aqui dias nublados, solo completamente encharcado, muita chuva, a planta com dificuldade para fazer fotossíntese. Fotossíntese não faz, porque quando não está chovendo, está nublado. Sim. Então, ela para de fazer fotossíntese, o sistema radicular fica muito encharcado de água, dificulta a oxigenação, a planta para de absorver. É mais ou menos como uma pessoa que pegasse anemia. Porque você para de absorver, você pega uma anemia, você fica muito mais vulnerável a diversos fungos de solo, várias doenças radiculares, e a planta ela quer perpetuar a espécie. Se uma planta de soja tem, vamos pensar assim, 50 vagens, que são 50 filhos, e ela não tem condições de alimentar todos, ela vai abortar uma boa parte e vai priorizar os mais adiantados para perpetuar a espécie. Então, as condições climáticas fazem toda a diferença na lavoura. Nós, produtor, podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas o que realmente determina a quantidade e a qualidade são as condições climáticas. E é normal, assim, porque eu sempre falo para os meus pais, para os meus amigos, para todas as pessoas que nos cercam, que nós vivemos de várias safras boas aqui. Então, chegou a hora de nós ter uma safra ruim também. Temos muito ataque de cigarinha no milho também, várias cultivares sensíveis caindo, dando muitas doenças na espiga, milho de má qualidade, milho ardido. Então, coincidiu 3 fatores juntos para nós nesse início de ano. Milho com ataque de cigarinha, bastante ardido, feijões germinado e problema sério na cultura do soja. Os que estão sendo colhidos agora, problema seríssimo. Os que estão lorando, tem alguma vagem germinando. Os que estão enchendo o grão estão tendo bastante abortamento. Só que esses que estão enchendo o grão, tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda. Vamos esperar mais uns dias, vamos ver se o solo estiver bem aerado, a planta conseguir respirar. Quem sabe nós conseguimos minimizar o problema. E agora, no decorrer dos próximos dias, nós vamos ver como é que vai ficar a real situação do soja. Mas, pelo que tudo indica, na nossa micro-região aqui, nós vamos ter um potencial de quebra de produção esse ano, principalmente em milho. E em soja já estamos visualizando isso também. É isso mesmo. Eu ia até te perguntar, né? Você falou de outras culturas que você planta que sofreu aí, está sofrendo com o clima, e eu ia te falar, diante dessa situação atual toda da safra, se você considera que vai ter perda de produtividade. Então, você está me dizendo que já existe aí uma probabilidade de quebra mesmo. Sim, com certeza. O milho já quebrou. Isso não tem nem o que ver. O milho acho que foi o mais prejudicado esse ano. Primeiro, não conseguimos plantar na janela ideal. Eu mesmo tenho milho que eu plantei em outubro, sendo que a janela ideal é setembro, mas nós tínhamos muito pouca umidade, não chovia, então nós fomos esperando, e daí faltou chuva mesmo para o desenvolvimento. Essa falta de chuva agravou muito o desenvolvimento do vírus do molicute. Então, digamos o seguinte, quando o ataque da cigarinha vai lá e ataca a planta e a planta está boa, vamos pensar no nosso exemplo. Nós estamos bem de saúde, bem nutrido, comendo bem, e a gente é picado por algum bicho, né? A gente consegue se sobressair melhor a esse veneno. Sim. Mas então, no caso do milho, ele foi picado e ele estava sensível com a falta de chuva. Então, isso aumentou muito o enfesamento, aumentou muito o potencial de dano da doença. E agora, ainda para complicar um pouco mais, tem várias doenças que atacam na espiga
e fica, digamos assim, apodrece a palha ao redor da espiga, deixa os grãos no limpo e todo esse excesso de chuva está brotando, está germinando, está ardendo, muito milho caído ao chão, que dá a doença rente ao chão ali, corta a circulação de seiva e o pé tomba. E outra coisa bem complicada é o milho safrinha que nós iríamos plantar. Faz praticamente 15 dias que nós não fizemos nada. Nós passamos praticamente 15 dias sem conseguir entrar no campo. Então, nós atrasou as aplicações, atrasou as colheitas e atrasou o plantio do milho safrinha, atrasou por demais. Nós aqui no Sudoeste temos uma janela muito apertada, porque nós temos risco de geada, e essa chuvarada pegou num ponto que atrasou a safrinha. E o soja também, o que não está perdendo agora, tem os abortamentos, tem a questão de nós ter plantado fora da época ideal, o soja crescendo demais, como eu converso com vários amigos do Brasil inteiro. Esse ano, nós da região sul, por ter plantado mais tarde, o soja cresceu muito além da conta, abafou demais, e agora com toda essa chuva, problema sério. A pressão de ferrugem muito grande, o coletor de esporos coletando ferrugem mesmo com chuva. E quando tem chuva, uma curiosidade, a ferrugem ela não consegue andar muito. Ela é atropelada por os grãos de chuva, por os grãos de água, né? Pela chuva, e mesmo assim está chegando no coletor. Então, nós temos uma pressão gigantesca de doença, nós não estamos conseguindo fazer as aplicações adequadas a campo, mas é tudo momentâneo. Essa semana está complicada, a próxima semana, se Deus quiser, vai ser bem melhor. Mas, infelizmente, as quebras de produções já estão aí, já estão confirmadas. Quebra de produção de milho, quebra de produção de soja e quebra de produção de feijão também, principalmente em qualidade. Eu sei que você frequenta aí várias cooperativas do Paraná, vocês se reúnem para conversar. O que vocês conversaram na última reunião que você teve aí com os seus pares? Olha, em termos de produção de milho, eu posso falar por relatos da minha propriedade. Eu vou produzir praticamente 100 sacas a menos por hectare do que o ano passado. Ano passado nós tivemos uma safra super recorde e esse ano vamos ter várias áreas com um problema seríssimo de colheita e nós vamos ter uma diminuição significativa. E também tem muitos produtores que estão com medo de plantar o milho por causa da pressão de cigarinha, estão migrando para outras culturas. Então, estamos numa situação do milho realmente preocupante. E mais até uma preocupação que nós estávamos hoje conversando com vários produtores. E o ano que vem, nós, produtores, vamos plantar milho? Gente, nós, produtores, estamos com muito medo de plantar milho, principalmente pela cigarinha, que foi uma coisa assim, que o ano passado não tinha nada de dano. Esse ano o dano foi muito severo. Então, a área de milho a ser plantada em setembro do ano que vem, infelizmente, é uma área pequena e tende a diminuir um pouquinho mais justamente por esses medos. Até que nós aprendamos a conviver com essa cigarinha, até que nós vamos conseguir selecionar os materiais mais tolerantes, o pessoal está tirando o pé de plantar milho. Eu gosto muito de plantar milho verão, esse milho de setembro, outubro. Eu estava planejado para plantar 50% da minha área com milho verão. Eu sou apaixonado por plantar milho no verão, porque eu acho que o sistema fica muito bom, o sistema plantio direto, raízes, o milho recicla muito nutriente, o milho proporciona um ambiente muito propício ao desenvolvimento de bacilos, tricoderma. Então, acho que o milho verão é fantástico, mas também vou tirar um pouco do pé do acelerador com a cultura do milho. Eu já tinha planejado 50% da área com milho verão, eu já vou abaixar para os 35%, 40% no máximo, devido ao medo desse enfesamento. Os principais materiais de milho que nós plantávamos até então foram os que mais deram problema, então a gente vai ter que ver outras variedades, procurar milhos mais rústicos, milhos com menos tecnologia, assim, e isso está sendo bastante desafiador para todos nós. E tomara que nós conseguimos se adaptar a essa cigarinha, e nós vamos se adaptar, porque se tem alguém que é persistente é nós, produtor. Olha lá atrás, quando veio a ferrugem, nós se adaptamos, chegou o mofo branco, nós se adaptamos, chegou a licoverpa, nós se adaptamos, agora chegou a cigarinha e nós vamos se adaptar também. Nesse primeiro ano deu um choque mais grande, porque nós não estávamos preparados, mas nós vamos conseguir se sobressair a ela. Pode ter certeza absoluta. Vocês se adaptaram com facilidade aí quando veio a pandemia, com os cuidados para ir para o trabalho no campo? Então, quando chegou a pandemia, a gente sempre ficou muito preocupado e já de imediato a gente toma alguns cuidados.
nós que trabalhamos no campo é um pouco mais fácil do pessoal que trabalha na cidade. Na maioria das vezes, a gente já trabalha sozinho ou com poucas pessoas ao redor, mas sempre que a gente recebe visita, sempre usa máscara, usa álcool em gel, tenta evitar a proximidade. Então, assim, foi um pouco desafiador, foi. Nossa, nós tínhamos marcado várias reuniões técnicas, muitas coisas, então essa ferramenta que nós estamos usando hoje, vários compromissos, nós fizemos tudo via essas ferramentas, Zoom, Google Meet, internet. Então, a mídia digital nos ajudou muito nisso, até mesmo para trocar informação, que muitas vezes a pessoa que ia vir lá no campo para ver como é que estava, ela não conseguia se deslocar, daí você grava um vídeo, ó, eu tenho pressão de lagarta, elas estão nesse ínster, o que fazer? Então, eu acho que a mídia nos ajudou muito agora nesse papel da pandemia. E pode ter certeza que nós, da agricultura, nós estamos fazendo tudo o que for possível para produzir alimento de qualidade. Eu sempre prego aqui pela sustentabilidade. Eu, antes de fazer qualquer manejo dentro da nossa propriedade, sempre a sustentabilidade em primeira mão. Nós usamos aqui pano de batida, coletor de esporos, rotação de cultura, palhada. Nós sempre conversamos muito com todos os amigos, nós temos vários grupos de WhatsApp que nós trocamos muita informação diariamente e nós sempre priorizamos as boas práticas agrícolas. As boas práticas agrícolas fazem toda a diferença no andar da carruagem, na produção. Ó, vamos pensar agora nesse momento que nós estamos vivendo agora com muita chuva, com o solo encharcado, aonde que você tem um milho verão, por exemplo, você tem dutos abertos no solo, então essa água que está na superfície, ela consegue descer na superfície do solo e deixa dutos que passam ar para as plantas respirar. Então, eu acredito que a rotação de culturas, plantas de cobertura, agora vão nos ajudar a minimizar muito as percas com o excesso de chuva, tanto com a falta de chuva, como por o excesso de chuva. Vamos observar daqui uns dias os abortamentos, vamos ver se as áreas que têm maior aeração, como que elas vão se comportar, e maioria desses cuidados que a gente tem na lavoura não são algo que custa dinheiro ou que custa caro. Eu sempre digo que tem alguma coisa que nós sempre podemos fazer na nossa propriedade para aumentar a nossa sustentabilidade, que não significa aumentar custo, e sim um manejo, alguma coisa que a gente muda no nosso dia a dia, um monitoramento diferente. Por exemplo, nós temos o coletor de esporos aqui, que eu acho uma importantíssima ferramenta numa parceria com o IDR Paraná, da qual o técnico se dirige até a nossa propriedade, coleta a lâmina, leva para o laboratório, faz a leitura. Então, nós aqui fizemos todas as aplicações baseadas no coletor de esporos, fizemos todas as aplicações baseadas no pano de batida. Então, são ferramentas simples que fazem muita diferença no resultado final. Eu tenho uma coisa para falar para os nossos amigos que estão nos assistindo. Monitorar é a chave do sucesso. Monitorar não é caro. E você se sente tão gratificado quando que você vê o teu trabalho dando resultado. Ó, eu monitorei, eu não precisei fazer aplicação para lagarta, eu consegui passar sem aplicação de inseticida para percevejo. Então, isso é algo assim muito importante. Monitorar, na maioria das vezes, significa economizar a aplicação, mas muito mais do que você economizar a aplicação, monitorar e você aplicar na medida certa, no momento correto e na quantidade adequada. Muitas vezes o nosso monitoramento nos leva a aplicar, mas se nós temos real necessidade, aplica. Se não tem necessidade, não aplica. Não tem hoje, não existe mais receita de bolo, não tem mais aplicações calendarizadas. Nós temos que andar conforme o andar da carruagem. Nós temos mais pressão? Opa, temos mais pressão, vamos modificar, vamos fazer um tratamento mais aprimorado para aquele momento. Agora, por exemplo, que nós estamos vivendo, agora nós estamos numa pressão gigantesca, nós temos esporos de ferrugem, nós temos mofo branco, nós temos a população de percevejo subindo muito, nós temos os inimigos naturais, eles ficaram um pouco, digamos assim, mais prejudicados fortes com esse excesso de chuva, né? Então, nós estamos fazendo as aplicações necessárias, fazendo os monitoramentos, fé em Deus e pé na tábua.
Sim, e você falou desse monitoramento, e eu vou falar um pouquinho também sobre o monitoramento do clima, né? Porque eu sei que para o produtor rural, quando ele senta lá para olhar na sua tabelinha os seus custos, ele tem custos com insumos, custos gerais da fazenda, e é importante também você reservar um pouquinho desse seu planejamento para monitorar também o clima, né? Laércio, é importante o monitoramento do clima para vocês, é essencial também para você ter a tomada de decisão, a gestão do seu negócio dentro da fazenda. Com certeza absoluta, nós monitorar o clima nos ajuda muito. Assim, pena que a gente não consegue monitorar com muita assertividade num período muito longo, mas em períodos curtos a gente consegue monitorar. E o clima é a principal variante na agricultura, é a principal. Nós está evoluindo muito as previsões. Nossa, do que era há pouco tempo atrás, do que hoje, eu acho que evoluiu muito e vai evoluir muito mais ainda. Se nós tínhamos essa informação de que ia chover tanto tempo assim, ninguém imaginava que nós ia ter um janeiro tão chuvoso. Nós poderíamos até ter tomado algumas ações diferentes, né? Mas assim, ó, as previsões do tempo sempre nos ajudam muito na tomada de decisão, por mais que muitas vezes elas possam ser falhas, que tudo que nós temos hoje, nada é 100%, mas dá para você ter uma noção muito boa. As previsões do tempo, com certeza absoluta, são muito importantes e o tempo é a principal variável, é indiscutível. Uma coisa que eu queria falar com você. Eu sei que reduzir custo é importante dentro da fazenda, mas às vezes não é tão fácil assim essa proposta de reduzir esse custo. E ano passado você teve uma felicidade muito grande, porque não foi fácil, né, Laércio, colher aí mais de 90 sacas por hectare numa área reservada para um concurso que eu sei que você participou para a safra 2019 e 2020. Não é uma tarefa fácil para alcançar e eu queria que você compartilhasse aqui com a gente como que você conseguiu se tornar campeão nacional do desafio do SESB de máxima produtividade? Então, quando eu plantei essa área para o SESB, a primeira coisa que eu tenho em mente é sustentabilidade. Me permita contar uma história que aconteceu comigo há 5 anos atrás, quando eu comecei no SESB. Eu, Laércio, eu tinha em mente que para nós produzir mais, bastava nós gastar mais, bastava nós colocar mais adubo, mais fungicida, mais inseticida. Esse era o meu ponto de pensar, esse era o meu ponto de agir. Então, um ano eu tinha colhido 97 sacos por hectare, eu falei, agora para chegar aos 100 sacos tá fácil, né? Então, lá vai eu, um monte de adubo na linha, várias aplicações de inseticida, várias aplicações de fungicida, mas o meu soja, os vizinhos olhavam e falavam, nossa, olha a soja do Laércio, não tem uma folha doente, não tem uma lagarta comendo, olha que soja bonito. Só que quando chegou lá no final, quando começou a encher grão, o que aconteceu? Começou muita morte de planta. Eu cheguei a catalogar na minha área com altíssimo investimento 40% de morte de planta. Sabe o que é isso? É aqueles grão miúdo que fica no meio da lavoura, é os pés que morreram prematuramente por fusariose, macrofomina, risoctônia, pelas doenças radiculares. Eu tinha um solo muito fértil em termos de fertilidade, mas eu tinha um solo muito pobre em termos de vida, em termos de fertilidade de vida, sabe? Um solo que tinha pouca mineralização. Então, isso é uma coisa que eu, Laércio, demorei muito para entender. Fungicida, eles apenas mantêm o potencial das plantas, eles não aumentam a produção. Então, até pouco tempo atrás, o meu manejo era todo baseado em produtos. Hoje, graças aos meus amigos, graças à parceria, o nosso manejo é todo focado em princípios. O pessoal que me atende aqui é o RTV, o pessoal da cooperativa, eu tenho monitoramento, fiz o curso do Senar, o curso do MIP, um abração aí para o pessoal do curso do MIP, tem acompanhamento do IDR Paraná. Todos nós que visitamos o meu campo,
todos nós temos em primeira mão a sustentabilidade. Até o ano passado, quando eu plantei o soja para o SESB, eu pensei, eu vou tentar ser campeão de lucratividade dentro da minha propriedade. Então, esse foi o meu principal motivo. Então, fomos lá, nós plantamos no capricho, fizemos as aplicações baseadas no coletor de esporos, baseado no pano de batida. Tanto é que o ano passado nós conseguimos se sagrar campeão com 0 aplicação de inseticida. Você pensa a minha alegria de conseguir tirar uma lavoura com 0 aplicação de inseticida. Esse é o nosso trabalho, esse é a sustentabilidade. Até quando eu estava colhendo a área, eu fiz um vídeo assim, muito feliz, né? Eu já ia divulgar esse vídeo assim, mostrando que a sustentabilidade é possível, uma área com baixo custo, com uma alta produção, né? E daí, quando eu já acompanhei o resultado prévio, o perito falou, não, você não divulga nada porque esse teu resultado é muito bom. Então, e daí foi passando e eu fiquei muito surpreso. O ano passado, nós tivemos um grande diferencial que esse ano nós não estamos tendo, que foi as condições climáticas. As condições climáticas do ano passado foi muito bom. Nós tivemos luminosidade, nós tivemos dias ensolarados, nós tivemos chuva mais frequentes, nós tivemos menos estresse hídrico, nós tivemos, principalmente, nós não tivemos estresse com muita chuva, que é o que nós estamos tendo esse ano. Então, esse ano aqui, provavelmente, pelo que tudo indica, eu vou necessitar fazer uma aplicação de inseticida quase que em todas as áreas. As primeiras áreas já passaram 100, agora as segundas áreas já está passando de 2 percevejo por pano de batida, então a gente faz o monitoramento e baseado na quantidade de praga que tem, ela já oferece em risco de dano, então faz jus à necessidade, isso que é o monitoramento. Mas, assim, nós estamos felizes da vida com agricultura sustentável, plantas sadias. Eu consegui tirar feijões que eu já colhi agora, alguns talhão de feijão, sem aplicação para percevejo, somente com um fisiológico para lagarta. Então, eu acho que o monitoramento, assistência técnica, pano de batida, coletor de esporos e o principal, o olho do dono no campo. Não tem aquele ditado que diz que é o olhar do dono que engorda o porco? Sim. Então, a nossa soja é a mesma coisa. Nós precisamos estar presente no dia a dia, precisamos entender o que a planta precisa e vamos fazer o básico bem feito, que o básico dá muito resultado. Muito legal, viu, Laércio, essas dicas aí, esse pulo do gato que você deu para os produtores que estão nos ouvindo. E eu queria saber de você se você tem essa dimensão de que você é exemplo para outros produtores rurais desse país, o quanto o que você fala, né, serve de inspiração para outros produtores rurais. Você tem essa dimensão? Não, a gente não tem noção. Eu só sei que eu tenho muitos colegas que, por exemplo, quando a gente passa uma mensagem positiva, me volta muitas outras mensagens positivas. Ó, Laércio, você está tentando fazer isso, eu tentei fazer aqui e deu certo. Ó, Laércio, eu tentei fazer isso aqui e deu errado. Então, o que eu faço hoje não fui eu que desenvolvi, eu apenas copiei. Foi os meus amigos que me ensinaram. Tem muita gente que fala assim, nossa, olha o que o Laércio está inventando, o que o Laércio está fazendo. Não, eu só estou copiando os exemplos das outras pessoas. Viu? E você pode ter certeza que quando você faz uma coisa bem feita, não importa ela o que seja, sempre vem a retribuição. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E, por exemplo, não importa qual atividade que nós vamos fazer, se nós vamos lavar uma louça para ajudar nossa patroa, para deixar ela faceira, vamos fazer com carinho, vamos fazer com dedicação, senão a gente já quebra os pratos e daí você foi alegria, né? Então, eu acho que o nosso dia a dia é feito de pessoas, é feito de conhecimento e é legal, assim, eu me sinto tão feliz de conseguir levar uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós, produtores, podemos fazer a diferença no nosso campo. Nós, produtores, nós somos os fatores, fora a condição climática, nós é quem mais influenciamos na nossa própria produção, depois das condições climáticas.
Então, fico muito feliz com isso e vamos que vamos. É isso aí. E o mais importante de tudo, Laércio, é que você, como produtor rural, comunicador também, porque você tem esse seu lado comunicador, ajuda nós que trabalhamos na cadeia do agro, vocês que estão dia a dia no campo, a combater também as fake news, as desinformações, porque às vezes chega até a cidade muita desinformação, né? Eu fico muito feliz que você esteja aí utilizando as novas tecnologias digitais, as redes sociais, para compartilhar com a gente esse dia a dia no campo. Nossa, eu fico tão feliz em poder ouvir isso de ti e falar assim, ó, nós temos as redes sociais e nós podemos usar ela porque nós bem entender. Se nós quiser usar ela para fazer porcaria, você usa, mas nós Sim. podemos usar ela para fazer semear coisas boas. E nós produtores, nós do agro, nós brasileiros, nós temos que entender uma coisa. Nós estamos todos no mesmo barco, nós precisamos remar todo para o mesmo lado. Então, acho que esse caminho da sustentabilidade é um caminho apaixonante, é um caminho sem volta. Uma vez que a gente começa nessa agricultura sustentável, cada vez você mergulha em águas mais profundas e dificilmente você sai dela. E eu fico muito feliz em poder compartilhar as boas práticas agrícolas. Você não tem noção o quanto de mensagem positiva que chega para mim, o quanto que eu aprendo com isso. Cada vez que eu posto uma experiência ou algo novo que nós estamos fazendo, vem muitas críticas positivas, vem muitas sugestões e a gente vai se aprimorando no assunto. Então, eu acho que esse compartilhamento, todos nós saímos ganhando. Nós não competimos com o nosso vizinho, nós não precisamos competir com ninguém, nós podemos se ajudar, esse espírito de comunidade, sabe? Isso, quando a gente pensa no coletivo, nós todos crescemos juntos. Então, vamos continuar assim com essa agricultura sustentável, com essa troca de informação, com essa troca de conhecimento, de experiências, que todo mundo vai sair ganhando. E vocês podem ter certeza, consumidores que estão nos ouvindo, que nós, produtores, fazemos todo o que for possível para levar um alimento de altíssima qualidade até a mesa do consumidor. Nós da agricultura trabalhamos incansavelmente, sempre pensando em sustentabilidade e em alimentos de qualidade. Olha, Laércio, nós estamos chegando ao finalzinho aqui desse podcast, mas eu não posso deixar de falar para você que aqui na Climatempo, é claro, a gente faz todo o monitoramento do clima para a agricultura, para os produtores rurais. Fica aqui meu convite para você, após a pandemia, né, quando tudo isso acabar, você vir nos visitar e conhecer aqui a sala de previsão de tempo da Climatempo. E também falar para você que você conte com o nosso apoio, com a Climatempo, para ajudar você a monitorar esse clima. Nós temos aqui meteorologistas, nós temos estudiosos do clima, geógrafos, nós temos também agrometeorologistas preparados para ajudar vocês a não só a ter uma dimensão melhor da previsão do tempo de curto prazo, mas também aquela de longo prazo para dar uma orientação adiante. Então, fica aqui também o meu convite da gente estar à disposição para te ajudar no que for possível, porque a gente quer ver essa produtividade, essa sustentabilidade caminhando aí de mãos dadas com esse futuro que o agronegócio nos reserva. Muito obrigada aqui pela sua participação no podcast Agrotalk. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui ocupando esse importante espaço, levando esse caminho da sustentabilidade. E pode deixar, quando der uma oportunidade, passar a pandemia, eu vou visitar vocês com o maior prazer. E assim, a mensagem final que eu quero deixar para os amigos que estão nos ouvindo, que sempre tem alguma coisa para nós fazer na nossa propriedade, para nós aumentar a lucratividade. Nem sempre nós precisamos gastar mais. De repente, monitoramento, assistência técnica, isso é fundamental. Obrigado, pessoal. Fé em Deus, pé na tábua e lá vamos nós produzir alimento com qualidade. Obrigado, pessoal. Obrigada, Laércio. E você, para quem está nos ouvindo, encontra o Laércio no Instagram, porque ele tem lá o perfil dele, Laércio Della Vecchia.
Laércio, eu espero você outras vezes aqui no podcast Agrotalk para estar compartilhando conhecimento com a gente e até a próxima, viu? Até a próxima, a satisfação é toda minha. Até mais, pessoal!